jogos diferentes. Ainda vai ter um jogo entre Corinthians e Goiás. E tem um jogo que não foi homologado. O Palmeiras e Botafogo. Apesar disso, o Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro. A decisão só vai influenciar na diferença de pontos para o Atlético Mineiro. Ou volta para 4, né? Ou precisa fazer outro jogo para saber de quanto será. Não só para o Atlético Mineiro, né? E para quem está desafiando, né? Tem o Santos com 14 e a turma dos 13. Flamengo, Inter e Bahia. Até eu estou me referindo até quem está hoje perto da zona de rebaixamento, que é o Grêmio, por exemplo. É porque aí a distância aumenta de uma maneira, né? E complica a briga pelo título. Complica demais. Você tem São Paulo e Botafogo Botafogo e São Paulo nessa ordem com 12, Corinthians com 11, um jogo por fazer, e o Atlético Paranaense com 10, fechando a primeira página. Na segunda temos Ceará e Goiás, que ainda não jogou. Chapecoense, Fortaleza e Cruzeiro. O Fluminense, que tem tido seu futebol elogiado em número de pontos, está numa situação delicada. São 6, o mesmo número do CSA, que abre a zona do rebaixamento, com Grêmio 5 pontos, Avaí e Vasco 3. Avaí e Vasco ainda tem um agravante, né? Nenhuma vitória. Esses 3 pontos foram conquistados com 3 empates. De 21 pontos do Campeonato Brasileiro, Avaí e Vasco já perderam 18. E eles se colocam naquela situação que é sempre terrível, que é você nunca entrar em campo, não entrar em campo na rodada seguinte com a chance de sair. Precisa de mais de uma rodada para sair da zona. Isso dá a sensação sempre, até mentalmente mesmo, para o time, de um buraco muito grande. E eu acho a situação de alguns times, é claro que a gente abriu o programa falando disso, da questão da tabela de classificação, há times que a gente sabe que não vão brigar naquela posição. Mas quando você chega, né, agora a próxima 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma diferença gritante de pontos que você tem hoje, principalmente mais para Grêmio e Cruzeiro, que estão numa situação mais baixa da tabela, que começa a inviabilizar a briga pelo título. Você começa a discutir como é que o Grêmio vai recuperar tantos pontos num campeonato que a gente sabe que é equilibrado com o Campeonato Brasileiro e com o Palmeiras que não perde pontos, com uma equipe que está liderando que há 30 jogos não perde no Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse Palmeiras que não perde pontos. Para isso, Fabiola Andrade participa conosco, direto de São Paulo. Bom dia, Fabiola. Oi, Barreto. Bom dia para você, Camila, Mansur, todo mundo. Um Palmeiras, né, que atingiu a marca aí de 30 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Só perdeu 2 partidas, gente, nessa temporada. Para o Corinthians e para o São Lourenço. Claro, foi eliminado, né, no Paulistão aí pelo São Paulo, mas foi nos pênaltis, então não contabiliza. 2 derrotas na temporada, hein? Impressionante o desempenho que inspirou o Mário Alberto na charge de hoje. Vou mostrar aqui para abrir esse nosso papo sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Com asterisco e tudo, ó. O Palmeiras está disparado na liderança do campeonato. 30 jogos invicto. Aliás, não sei se a gente tem como puxar aí, estava para mostrar um pouco mais à frente, mas o Palmeiras fez uma brincadeira no Twitter, né? Com esse número de 30 jogos sem perder. Contabiliza o jogo vencido contra o Botafogo, né? Foi vencido dentro de campo, mas o Twitter do Palmeiras brinca como se estivesse perguntando para o Felipe Melo. E aí, quantos jogos de invencibilidade no Brasileirão? E ele mostra a camisa dele com o número 30, né? Esses 30 jogos incluem a vitória sobre o Botafogo. Mais velho, experiente e cascudo, chegamos na casa dos 30 jogos de invencibilidade no Brasileirão. O Palmeiras já superou o próprio Palmeiras da academia, né? E está se aproximando dos times aí que tem o recorde. O Botafogo é o primeiro e o Santa Cruz é o segundo. Esse jogo de ontem, ele é especialmente interessante se você pensar numa projeção do Palmeiras para a temporada, porque quando você tem um time que é tão consistente, né, no seu modelo de jogo, com uma estratégia defensiva, uma capacidade defensiva tão alta, e que é tão eficiente ao desarmar e atacar o espaço com velocidade, e ele vem tendo tanto resultado há tanto tempo, é natural que, com o tempo, os adversários passem a enfrentá-lo de outra maneira. E havia uma grande dúvida de como esse time reagiria, tendo que ele descobrir o espaço, diante de um adversário que marcasse muito perto da sua área. Foi o que a Chapecoense tentou fazer em boa parte do jogo ontem. E o Palmeiras conseguiu sair. Então, ele reagiu bem a um tipo de adversidade que muita gente duvidava como esse time ia se comportar. E ainda é uma questão para esse time, caso ela se repita rodada após rodada. Ontem a movimentação dos 3 meias por trás do Daverson ajudou muito esse papel. Dudu, Zé Rafael e Lucas Lima, principalmente Dudu e Zé Rafael,
muito bem se movendo entre as linhas. Inclusive, e o pivô do Davidson nesse lance ele mostra muito como esse time vai construindo armas, vai construindo repertório ao longo do tempo. É um time que é bom em bola parada, é um time que ontem fez gol após arremesso lateral, é um time que tem lançamento pelo alto para o Davidson fazer a casquinha de cabeça, e ontem fez o pivô por baixo. Então, é um time que vai construindo repertório. É óbvio que vai precisar lidar com novas estratégias que vão ser usadas contra ele, porque ele é o time a ser batido nesse momento, é o time que está 30 jogos sem perder. Então, aí você vê o lance lateral, que termina num chute espetacular do Marcos Rocha, né? De rara felicidade. Ele pega de bate-ponto com o lado de fora do pé e acerta o ângulo. Mas esse é um jogo que, sob o ponto de vista de projeção do Palmeiras para o resto da temporada, ele traz um sinal muito positivo. Bola desviada para a entrada da área, né? É o que o manual do zagueiro diz para não fazer. Para não fazer. Né? Isso. Não é para cortar a bola para frente da área. Nem sempre dá também, né? Se o zagueiro tiver escolha, ele bota a bola para o lado. Mas às vezes a bola chega meio torta e... Nós que torcemos, eu sou um dos que torce o nariz pro latereio, né? Esse lance, esse é um dos raros lances que terminou em gol. Dá certo. E que a gente falava muito disso na época do Cuca no Palmeiras, que a gente brincava que era o Cuca Ball, que era o lançamento da bola no lateral. Mas que funcionou muito bem nessa jogada que saiu o segundo gol, né? Ô, Barreto. O Filipão, agora eu vou chamar a Fabíola, mas só queria destacar que o Filipão agora a gente não roda mais a vinheta, abre aspas para ele. É só Sincerão Sport TV. É exclusivo agora. Fala, Fabíola. Você quer chamar o Filipão? Depois eu completo. Tá bom, combinado então. Mas teve um número que foi quebrado hoje, que eram 8 jogos seguidos também sem sofrer gols. Graças a Deus. Tinha reparado nisso? Isso tudo enche o saco. Não toma gol, não toma gol, tome gol. Faça gol, acabou o assunto. Tem que, se não tomar, ótimo. Mas se tomar também, tomou, fez. Tem que fazer os gols. Isso é importante. Mas perder, que não perca, né? Continua bastante. Não, perder não. Tomar gol pode tomar. Desde que faça os gols e a gente consiga a vitória. Serão. Que todo esse excesso de elogio ao Palmeiras está incomodando o Filipão. Não tomar gol não incomodava. O que incomoda é o peso, a marca, ficar convivendo com essa coisa. Assim como da pontuação. Era isso que você queria falar, Fabíola? Também, são 8 vitórias consecutivas, né? Já, o Palmeiras. Então, daqui a pouco, isso também vai começar a incomodar o Filipão. Filipão, 10 vitórias consecutivas, 11 vitórias consecutivas. É claro que ele quer tirar o peso, né? Do elenco dele ali em relação a esses números que são realmente muito bons e impressionantes. Eu ia completar o Mansur, que ele falou aí do trio, né? O Zé Rafael, o Dudu e o Lucas Lima. Eu acho que foi o grande destaque da partida. O Lucas Lima jogando muito bem. Essa é uma análise boa para o palmeirense aí. Mais um jogador que entra na briga aí, que o Lucas Lima não via muito bem, mas ele fez uma boa partida. E o Dudu com uma regularidade incrível, né? Ele fez 28 jogos dos 31 do Palmeiras na temporada. Então, é a ótima notícia aí desse jogo contra a Chapecoense. Lucas Lima foi tema de um debate nosso aqui na semana passada ou retrasada. E era uma preocupação que a gente levantava no sentido de que ele não entrava na fila. O Palmeiras tem realmente uma grande disputa, mas que o Lucas Lima parecia ter desistido dela. Não vai dar para mim não, tem muita gente jogando bem aí, eu não vou entrar. Né? E de repente conseguiu virar. Quer dizer, nunca é de repente, né? Tem sempre um trabalho sendo feito aí que leva a ponto até do Palmeiras ter iniciado a temporada se organizando em torno de um tipo de jogador diferente dele. Né? O Goulart, que era em tese um jogador pensado para ser esse meia mais central por trás do centroavante, é um jogador de outra característica, praticamente um segundo atacante, um meia atacante, mas com característica de um segundo atacante que busca muito a área. Não tanto de um construtor, tanto que o Scarpa tinha esse papel pelo lado, vindo ele ser do lado o construtor. Hoje você tem o Zé Rafael, que é um jogador também um pouco mais vertical, mas também com característica de meia pelo lado, e você ainda teve o Lucas Lima. Quer dizer, é importante que o Filipão vai construindo essas variações de característica, mantendo o estilo do time e agregando armas. Assim, ter o Lucas Lima de volta num nível razoável para bom, ele obviamente acrescenta muito. Eu acho uma característica dele um pouco diferente da do Scarpa, que é muito mais lateralizado. Apesar dele também fazer a construção ali central, o Scarpa tende muito a usar a lateral direita e cortar pro meio, porque ele tem a perna esquerda uma boa batida na bola. No Santos, inclusive com o Dorival,
o Lucas Lima fazia muito o movimento oposto, que era iniciar como meia central e cair para os lados para tentar criar superioridade naquele setor. É um movimento diferente do que o Scarpa gosta muito de fazer. Ele sai do lado, vem para dentro para tentar ter a visão do passe para os jogadores que infiltram. Filipão, você pode não gostar, mas seu time toma pouco gol, tá? Nós fizemos um levantamento também aqui. Está 30 jogos sem perder. Foram 31 jogos com 9 gols sofridos nessa temporada. 2 só no Campeonato Brasileiro. Enfim, são os números. Enfrentou bem, a Chapecoense enfrentou bem o Palmeiras. Só um detalhe, um ressalva que vale fazer. Nos momentos do jogo, até que o Palmeiras ameaçou permitir muito jogo de ida e volta, de golpe contra golpe, e correu alguns riscos. Pra tirar o Filipão do sério, se você disser que é favorito, aí é crise. Só corrigindo aqui, são 31 jogos, né? É isso mesmo? 21 vitórias. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá escrito 21 vitórias ali, eu tô aqui também na minha página com o número total. Então, lamento pelo Filipão, mas vamos precisar continuar falando bem do Palmeiras aí. Não tá dando pra ficar calado com relação a esse desempenho que realmente é espetacular do líder do Campeonato Brasileiro. A Fabiola volta daqui a pouquinho, tá na hora de ir pro intervalo. Tem que falar de Cartola mesmo, gente? Vocês têm certeza disso? A gente só fala aqui dos maiores pontuadores, né? Os menores são os que o programa escalou. Esse certamente está no nosso time, o menor.